Começa agora Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Bem-vindos a mais um podcast Cruzamentos Literários. Eu sou Rita Chaves, uma das curadoras dessa série, que 2 vezes por mês conversam com um escritor de língua portuguesa para conhecer mais sobre sua obra, a sua vida e o modo como pensa o mundo e a literatura. Nesses tempos assombrados pela necessidade do isolamento físico, esse programa procura ser um espaço de aproximação, um investimento na língua como um elo a mais para manter alguma energia e um investimento na literatura como um porto de abrigo. O convidado de hoje é Milton Atum, um dos nomes mais significativos da literatura brasileira contemporânea. Dono de um itinerário um pouco insólito, feito de muitos trânsitos, Milton Atum nasceu em 1952 em Manaus, cidade que seria fundamental na atividade literária que há décadas é central em sua vida. Antes, porém, de se dedicar à literatura, ele foi cortejado por outros contatos com a arte. Foi cantor na banda Stepping Stone e também foi ator em um filme feito como um trabalho universitário por um colega quando vivia na França. Entre Manaus e Paris, várias cidades foram palco de suas experiências. Após viver parte dos agitados anos 60 em Brasília, veio morar em São Paulo, onde fez o curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo. É aqui que ele começa a sua vida profissional entre as aulas de História da Arquitetura e o jornalismo cultural. Uma bolsa de estudos depois o leva para a Espanha e anos depois chega à capital francesa, onde estuda literatura comparada. Volta para Manaus em 1984 e na Universidade Federal do Amazonas atua como professor de literatura francesa por 15 anos, que são intercalados por atividades em universidades estrangeiras como Berkeley e Yale, como professor e também como escritor visitante. Em 1989, publicou seu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente. O primeiro lugar do Prêmio Jabuti para esse livro de estreia seria apenas um ponto de partida para uma carreira sólida, marcada pelo reconhecimento de outros prêmios. Cinzas do Norte, de 2005, por exemplo, foi contemplado com vários prêmios, entre os quais da Associação Paulista de Críticos de Arte e o Portugal Telecom. A consolidação do escritor também se nota por outros sinais, como o universo da tradução. Além do espanhol, o francês e o inglês, idiomas mais previsíveis, seus livros já foram traduzidos para outras línguas, entre as quais o alemão, o grego, o holandês, o catalão e o árabe. Também chama a atenção, na obra de Milton, o interesse pela adaptação de seus textos. Dois Irmãos, o segundo romance, ganhou uma versão em quadrinhos feito pelos também gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá, além de uma adaptação para uma série televisiva. Em 2015, Guilherme Coelho levou para as salas de cinema Órfãos do Eldorado, romance que também ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti de 2008. Até o momento, além desses títulos já aqui citados, Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado, também foram publicadas A Cidade Ilhada e Um Solitário à Espreita. Milton está agora envolvido na escrita da trilogia O Lugar Mais Sombrio, conjunto que nos traz um olhar apurado sobre o percurso de Martim, em que se desdobram as várias dimensões de sua formação, a sentimental, a cultural e a política, tudo temperado pela acidez e pela brutalidade da ditadura brasileira e a sombra do desaparecimento da mãe. Desse conjunto, em 2017, ele entregou-nos A Noite da Espera e, em 2019, Pontos de Fuga. Tendo feito algumas incursões pela poesia, Milton Atum circula com alguma frequência pelo conto e pela crônica, que publica com constância alguns órgãos de informação, mas é no romance que parece estar centrada a sua preferência. Talvez pela relação tão marcada com a memória, talvez pelo parentesco com a história e outras ciências sociais, talvez pela capacidade de lidar com o espaço e estabelecer laços com a imaginação, que é também um movimento da arquitetura, essa arte sempre espreita em seu itinerário. Assim como a prática da tradução, que se projeta na capacidade de lidar com muitos mundos, do universo indígena de sua terra até as linhas de um Oriente meio incerto, que lhe chega pela via familiar,
mas também parece trazido pelo contato com a escrita de nomes como Eduardo Said, que ele traduziu também. Milton confessa uma ligação atávica com o Brasil, mas do mergulho em sua obra, bem marcada pelos rios da Amazônia e pela umidade da cidade de Manaus, e também pela poeira de tantas outras cidades, saímos convencidos de que o deslocamento é uma presença em sua vida e um dos eixos do projeto literário que se tem desdobrado em textos que atraem leitores e provocam a leitura dos estudiosos, fazendo de Milton Atum um desses raros casos de sucesso de público e de crítica. Ao longo dos anos, sua obra tem sido também objeto de dissertações e teses universitárias, muitas vezes no campo dos estudos comparados, a área do conhecimento, que é também uma de suas especialidades. Nossa conversa vai tentar acompanhar esses mundos tão complexos que ele trata com profundidade e delicadeza. Este episódio conta com leituras de trechos da obra de Milton Atum, pelo poeta, músico e performer Ricardo Aleixo. Obrigadíssimo, Milton, por aceitar esse convite. Embora não possa dispensar alguns outros temas, vou procurar fazer da literatura o seu assunto preferido, eu sei, né? Então é necessário um ponto de relevo para a nossa conversa. Começando então pela sua escrita, em várias entrevistas você reconhece a relevância da personagem como elemento central dos grandes romances. E, sem dúvida, é notória a força que esse elemento ganha em suas narrativas. Esse olhar meticuloso sobre os personagens pode ser visto também como sinal de uma definição que você, em um texto sobre ficção e antropologia, faz do escritor como um antropólogo imaginoso, livre de amarras teóricas e de estudos de campo? Muito obrigado, Rita. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma alegria participar dos cruzamentos literários. Vou falar em cruzamentos, a antropologia e a psicanálise e a história, de algum modo, se cruzam com a ficção, né? Quer dizer, elas participam, são áreas, vamos dizer, afins, né? Mas acho que há uma diferença importante, que a psicanálise tenta explicar, tenta, vamos dizer, compreender tudo, né? Às vezes não logra, não consegue. A história tenta interpretar o passado através por meio da leitura, da pesquisa, dos fatos, daquilo que aconteceu. E a literatura, ela não explica totalmente os conflitos humanos, né? Ela faz mais perguntas e não pretende dar respostas, né? Então, acho que essa, vamos dizer, é uma diferença importante, né? Porque a verdade da história, vamos dizer assim, não é a verdade da literatura. A literatura é o que poderia ter acontecido e não exatamente aquilo que aconteceu, né? Você citou a questão das personagens. Eu não sou muito... Eu conheço um pouco o Nouveau Roman francês, por exemplo. Eu morava na França quando ele já tinha, o movimento já estava, vamos dizer, no auge. Eu já vinha desde os anos 60, dos anos 70, mas em alguns romances do Nouveau Roman me incomodava um pouco o fato de, vamos dizer, exatamente os personagens não serem muito planos, vamos dizer assim. Quer dizer, não havia nesse movimento francês, vamos dizer, uma ênfase na complexidade das personagens, né? E talvez pelo excesso de complexidade da literatura francesa, desde sempre, né? Desde o seu início, e mais sobretudo no século XIX, depois com Proust, eu acho que foi um movimento em que eles não privilegiaram, vamos dizer, o papel da personagem. Enfim, isso tirou um pouco do meu interesse. Não falo de todos, porque eu gosto muito de alguns escritores
mais ou menos enquadrados no Nouveau Roman, como Claude Simon, por exemplo, que é a Nathalie Sarraute, que são escritores que não, vamos dizer, não são propriamente, não rezam o credo do Nouveau Roman, né? Mas eu sempre tive, vamos dizer, a preocupação de dar um sentido histórico aos meus romances, né? De trabalhar com conflitos, com dramas familiares, e isso está muito claro no relato do meu primeiro romance, o Relato de um Certo Oriente, e depois eu tentei expandir, vamos dizer, esse drama familiar a questões, vamos dizer, que saem do âmbito da casa, né, e sondam, vamos dizer, as tensões na própria cidade e no país, como aconteceu a partir do Dois Irmãos, depois dos Cinzas do Norte, e mesmo Órfãos do Eldorado, que tem muitas coisas da Amazônia, enfim, parte de um mito da Amazônia, mas fala também da história. E agora, com essa trilogia, está explicitamente colocada a questão política, né? Então eu acho que foi um movimento de expansão que foi mais ou menos consciente, eu acredito que tenha sido consciente, né? Embora no processo da escrita, quer dizer, o romance se faz na escrita. Eu projeto muito, sou muito detalhista, eu tento controlar tudo antes, mas na hora de escrever, quando o santo baixa, ou sei lá, quando a coisa está acontecendo, muda muito, né? Muito, porque o romance se faz naquele momento mesmo da escrita. Ao mesmo tempo, né, que você toca com muita intensidade nas relações familiares, dando muito peso a esse problema das famílias cindidas pelo distanciamento temporal, pelo distanciamento espacial ou pelos conflitos que elas vivem, como se uma atmosfera de ruína atravessasse essas relações e desse o tom, né? Ao mesmo tempo, essa atmosfera se expande e toca as relações extrafamiliares para desaguar no funcionamento da sociedade. A minha pergunta, Milton, é mesmo a ideia de um mundo à revelia, como diria o Reobaldo, que estrutura o seu projeto literário? Porque ele fala na matéria vertente, né, que é aquilo que você desenvolve, né, e por partes que vai construindo, né, e você tocou numa questão importante, que é a questão das ruínas, né, porque eu sempre vejo, eu que vi minha cidade se arruinar, né, desmoronar como espaço urbano, quer dizer, não só Manaus, mas o Brasil, né, durante a ditadura. Mas como eu sou de Manaus, eu tinha essa percepção muito clara de que as coisas não iam dar certo, né? E tudo que a gente está vivendo hoje, quer dizer, a catástrofe que a gente está vivendo hoje, política, sem falar na pandemia, que é uma catástrofe, vamos dizer, global, mundial, né? Mas vamos dizer, a destruição, a perspectiva de aquilo da minha cidade, que era uma joia, como Belém também era, enfim, com tantas cidades brasileiras naquela época, até os anos 60, tudo isso vamos dizer, foi sendo destruído, e eu, quando voltei da França para Manaus, em 84, cometi essa loucura de voltar, porque simplesmente eu sentia muita saudade de muitas coisas, né? E eu presenciei essa destruição, né? Já era o fim da ditadura, mas o estrago já tinha sido feito, né? Então eu olhei para aquela cidade como um espaço em ruínas, mas não só ruínas urbanas, ruínas no tecido social, na configuração espacial de uma cidade já segregada espacialmente,
por classes sociais, quer dizer, a periferia, uma periferia enorme, que cresceu muito a partir dos anos 70, e hoje é uma aberração, é um escândalo, vamos dizer, a configuração urbana de Manaus, a desigualdade, é uma coisa escandalosa, inacreditável. Então, sim, aí o olhar do arquiteto se concentrou muito, vamos dizer, nessas ruínas, né, em edifícios históricos que, em poucos anos, foram totalmente destruídos, e tinha até a ideia de um ex-prefeito de destruir o Teatro Amazonas e construir um shopping center no lugar dele, um coronel, nos anos 70. Né? Isso era uma coisa absurda. Né? Então, eu me concentrei nisso, né, em trabalhar, vamos dizer, com essa, vamos dizer, com a casa desfeita e, ao mesmo tempo, com a cidade, vamos dizer, também desfeita. Quer dizer, a casa inseparável, a decadência da família e a casa desfeita, inseparável vamos dizer, de uma coisa maior, né, que tem uma dimensão, vamos dizer, política, inclusive, né? E isso aconteceu nas cidades brasileiras onde eu vivi, em Brasília, depois, quando eu fui morar muito jovem, um garoto praticamente. Aqui em São Paulo também isso aconteceu, quer dizer, em Santos, onde eu morei, onde eu passei um ano, também aconteceu. Quer dizer, não foi essas ruínas, elas não são pontuais, né? Elas fizeram parte de um grande projeto de destruição, que é o que nós estamos vendo hoje. Está sendo retomado com um ímpeto e uma ferocidade impressionantes, né? Então, eu quis, vamos dizer, modestamente, no espaço que eu, quer dizer, nos projetos que eu tinha para escrever, eu tinha a intenção de falar sobre tudo isso, né, sobre essas coisas, né? Porque as ruínas, elas têm um sentido figurado muito forte, né? Quer dizer, elas servem para alegoria, mas elas servem também para o romance mais realista, vamos dizer assim, né? Então, essa voracidade da destruição, que é tão própria das elites latino-americanas e particularmente das elites brasileiras, que nosso país, enfim, teve uma universidade tardia, né? A criação das universidades foi uma criação tardia, diferentemente da América Hispânica, onde as universidades já começaram, algumas nos séculos 16 e 17, como no caso do Peru, né? Então, nós aqui tivemos vamos dizer, essa grande lacuna, né? essa grande noite da espera, né? Vamos dizer, por um processo civilizador, entre aspas, que não deu certo, né? Infelizmente não deu certo, né? E aí eu posso ser otimista, principalmente hoje, né? Falar de um modo mais otimista seria contra todos os meus princípios e a minha visão que eu tenho desse país, embora eu veja mudanças no horizonte, não é? Mudanças necessárias, né? Urgentes, né? Mas eu acho que, por enquanto, vamos dizer, toda essa amargura que está esse pessimismo, essa coisa mais negativa que está nos meus romances, eu acho que mesmo em Manaus me criticava, você é muito pessimista em relação, quando eu publiquei o Dois Irmãos, depois o Cinzas do Norte e o Órfãos do Eldorado. Aí você vê o que aconteceu em Manaus, que se transformou numa necrópole, né? As coisas mais tristes, eu não sei o que pode ser mais triste para um amazonense, né? Mas isso já estava previsto, já estava no roteiro, porque
Bom, quem é de lá, não só de Manaus, mas nos anos 70, eu publiquei um livrinho de poesia, e graças a Deus foi esquecido, mas o título do livro era Amazonas, Palavras e Imagens de um Rio entre Ruínas. Isso foi em 78, começo de 79. E as pessoas diziam, você está louco, aquilo ali é um mundo que nunca vai ser destruído, aquela natureza, aquela região ciclópica. Eu falei, vai ser destruído. Infelizmente, vai ser destruído. Trecho de Relato de um Certo Oriente. Lembro também de suas exaustivas incursões à floresta, onde ele permanecia semanas e meses, e ao retornar, afirmava ser Manaus uma perversão urbana. A cidade e a floresta são dois cenários, duas mentiras separadas pelo rio, dizia. Para mim, que nasci e cresci aqui, a natureza sempre foi impenetrável e hostil. Tentava compensar essa impotência diante dela, contemplando-a horas a fio, esperando que o olhar decifrasse enigmas ou que, sem transpor a muralha verde, ela se mostrasse mais indulgente como uma miragem perpétua e inalcançável. Mais do que o rio, uma impossibilidade que vinha de não sei onde detinha-me ao pensar na travessia, na outra margem. Dorner relutava em aceitar meu temor à floresta e observava que o morador de Manaus, sem vínculo com o rio e com a floresta, é um hóspede de uma prisão singular, aberta, mas unicamente para ela mesma. Sair dessa cidade, dizia Dorner, significa sair de um espaço, mas sobretudo de um tempo. Já imaginaste o privilégio de alguém que, ao deixar o porto de sua cidade, pode conviver com outro tempo? Milton, em Relato de um Certo Oriente, há uma imagem muito forte formulada pelo Dorner, né, sobre a qual eu gostaria de ouvir você, porque vai ao encontro dessa sua leitura. Na página 82, o Dorner afirma: a cidade e a floresta são dois cenários, duas mentiras separadas pelo rio. Esse personagem foi inspirado num dos estrangeiros que eu conhecia. Manaus sempre foi uma cidade cosmopolita, era um filósofo alemão, fotógrafo, que, enfim. E ele falava isso, ele dizia que de Manaus, a elite, a classe média, não conheciam, vamos dizer, não atravessavam o Rio Negro, não conheciam o interior, não se interessavam pelo interior do Amazonas, né? Que aquilo tudo era para eles era um cenário, né? E é verdade, quer dizer, muita gente em Manaus que eu conheço nunca se interessou em subir o Rio Negro e ir até o médio Rio Negro, ou até ali perto, até Novo Airão ou Barcelos, muito menos a São Gabriel da Cachoeira, ou subir o Solimões, né, e até Tabatinga ou Purus. As pessoas parece que estão desligadas da sua região, do seu contexto. Então, para elas, são cenários, são quase como se fossem mentiras, né, como se fossem coisas que existem só para o olhar, para a contemplação, né? E, no entanto, eu quis trazer um pouco desse interior para o interior do romance, da narrativa, com a Domingas, por exemplo, com as personagens indígenas, no Órfãos do Eldorado, com aquela história maluca lá daquele velho que, enfim, que delira, né, sobre o destino da paixão dele, da moça. Quer dizer, mas sempre voltando à história, né? Tendo a história como uma espécie de quadro, ou de alicerce, ou de palco onde os personagens se movimentam, né? Eu não tenho nada de pós-moderno na minha literatura, nada. Eu não, realmente, para ser sincero, Rita, eu nem sei o que é o pós-moderno até hoje.
Eles também não. Se você puder falar um pouco sobre o pós-moderno, ou nem é necessário, mas eu ainda sou, vamos dizer, eu não sei, a minha geração, ela se formou, vamos dizer, no modernismo, com a literatura modernista, enfim, eu não vejo como você dissociar, vamos dizer, o romance da história, por exemplo, né? Das contradições da história, né? Isso está no Machado de Assis, está nas tensões sociais, que não são explícitas, mas estão lá no subtexto, né? Ou quando não são mesmo explícitas, às vezes, no Machado, né? Então, essa questão das ruínas foi sempre foi a minha visão. E eu só tive consciência do título do meu livrinho de poesia, com fotos de amigos que foram para a Amazônia, Palavras e Imagens de um Rio entre Ruínas. Eu já estava pensando nisso 10 anos antes de escrever o Relato de um Certo Oriente e 20 anos antes do Dois Irmãos. Mas parecia que estava latente na minha, enfim, no meu inconsciente ou na minha visão do Brasil, né, e da Amazônia em particular. Essas relações que você trouxe aqui, que estão muito presentes nos seus romances, dão sempre a ideia de um país ainda às voltas com a permanência da sociedade colonial. É como se nós não tivéssemos conseguido a independência de nós mesmos, nós trazemos isso. E eu penso, Milton, que um dos elementos mais fortes e que me impressiona muito na sua escrita é exatamente a ênfase que você dá ao trabalho doméstico, que, sem dúvida alguma, é a indicação de que nós continuamos colonizando a nós próprios, certo? E essa figura tão presente na sociedade brasileira é bastante ausente da ficção. Aliás, o Samuel Titã faz uma relação com a Félicité do Flaubert, que você confirma. Eu fiquei pensando na Ana, do Resumo de Ana, do Modesto Carone, como também uma incursão, né, excepcional a esse mundo. Sim. E Sim. Eu acho um texto excepcional também. E curiosamente, bom, mas isso nós vamos falar mais tarde, nas literaturas africanas, como é que o trabalhador doméstico ele é invisibilizado, né? Eu queria pedir para você para indicar alguns outros sinais da permanência dessa sociedade colonial, né, que nós estamos vendo ressurgir agora com esse impacto sobre a vida de cada um de nós. Um dos traumas da minha infância e da minha primeira juventude em Manaus foi testemunhar a brutalidade das patroas no trato com as empregadas domésticas. Isso acho que me marcou para sempre. E eu, naquele momento, eu tinha 12, 13 anos, eu li O Coração Simples do Flaubert. Uma senhora, a Madame Liberalina, que era a esposa do cônsul da França em Manaus. E eu fiquei chocado, porque eu não tinha muita consciência, quer dizer, eu era muito jovem, mas eu me perguntava, bom, eu dizia para ela, essa Félicité, a gente lia frase por frase, né? Ela ia, traduzia, explicava. Eu dizia, mas essa Félicité, que sofreu tanto, existem aqui em Manaus. Eu disse, ele falou, como existem? Falou, aqui na França já faz um século. Faz um século. E fazia mais de um século. Né? E, no entanto, essas temporalidades, né, vamos dizer, essas temporalidades da história que se cruzam, né, quer dizer, nós estávamos ainda muito atrasados em relação à França, porque lá, em 1965, na França já não havia mais a empregada doméstica. É muito raro, só os muito ricos, né? E, no entanto, a classe média brasileira, até hoje, depende
de uma empregada doméstica. E eu percebi isso por uma intuição tal, e ficou na minha cabeça. Ficaram cenas muito brutas, né, de espancamento, de gritos, de maltratos, não, a maioria de mulheres indígenas ou caboclas, mestiças, mas algumas. Na minha casa, havia uma empregada que não falava português, falava muito mal, ela falava iengatu. Você tem uma ideia e de negros também, né? A presença, vamos dizer, de escravizados na Amazônia Ocidental é muito menor do que em Belém, do que no Pará. Né? Há livros clássicos sobre a presença dos negros no Pará. Mas em Manaus tinha um pequeno bairro, que eu cito, inclusive, né, no Dois Irmãos, né? Quer dizer, e eu mesmo, a minha parteira foi uma negra, Maria de Jesus, né? E isso, mas as empregadas, a grande maioria eram de origem indígena, caboclo. E isso ficou foi para mim uma coisa que depois, quando eu comecei a ler romances enfim, eu já encontrei isso no Infância do Graciliano Ramos, que eu li em Manaus, já tinha lido Vidas Secas, mas depois, quando eu conhecia outras literaturas, eu percebi que a empregada era uma grande personagem, inclusive da literatura europeia. A própria Virginia Woolf tem várias empregadas, né? Missy Kilman, por exemplo, e Miss Dalloway, que é uma alemã pobre, explorada lá pelo casal Dalloway, né? E tantos outros na literatura do século XIX, então nem se fala, né? Norte-americana, quer dizer, toda a questão, vamos dizer, originária da escravidão está aí até hoje, na verdade, até hoje. E no projeto de arquitetura também. Que diabo é isso, quarto de empregada, pelo amor de Deus? Quer dizer, é como se você não pudesse se separar desse passado, né? Como se esse passado estivesse incrustado na própria arquitetura, no projeto, né? O projeto que vem de desígnio, de desejo, que é o desejo de controlar o outro, né? De escravizar o outro. Então, no desígnio do arquiteto que faz um quarto de empregada, ele tá respondendo a um desejo desse cara que vai morar nesse apartamento e que vai ter um quarto. Bom, isso está na Clarice Lispector também, às vezes de uma maneira um pouco oblíqua, né, um pouco lateral, mas está também na nossa literatura mesmo. Então, para mim foi uma questão. A Domingas, do Dois Irmãos, ela é isso. E o filho dela já tem consciência disso, porque eu não quis um narrador da elite, da classe média alta, nada. Eu queria que fosse esse menino, esse curumim. E claro que deu muito trabalho para encontrar a voz dele, para o tom, quem ele é, mas eu conheci essas crianças, eu convivi com elas em Manaus, na minha infância. Eu estudei em colégio público, em escola pública, e se eu tivesse estudado num colégio religioso, em Manaus havia vários, já naquela época, eu não teria convivido com essas crianças. E, no entanto, ia para a casa deles, nas palafitas, ficava impressionado, né? Eles frequentavam a minha casa, um pouco constrangidos, um pouco envergonhados, né? E nesse aspecto minha mãe foi fundamental, que ela juntava todo mundo e tinha merenda, aquela coisa toda. Isso eu agradeço, vou dizer, porque poderia ser uma coisa... muitas mães de classe média, da elite, não suportam essa convivência entre classes, não admitem isso. E depois houve uma segregação brutal na escola brasileira, no ensino,
né, no Brasil, né, com as escolas particulares, que foi outra coisa terrível da ditadura, né? A gente precisa um dia analisar com mais cuidado como é que aconteceu, vamos dizer, o desmonte do ensino público durante a ditadura, né? Então foram coisas que vamos dizer, que são temas ou subtemas com os quais eu quis lidar, né, nos meus romances, em quase todos eles. No Cinza do Norte também aparece, enfim, no Órfãos do Eldorado, na trilogia, né, A Noite da Espera, a empregada do embaixador, o filho dela, que não é do plano piloto, claro, eles moram na cidade satélite, né? Quer dizer, não falar apenas do plano piloto, que aí para mim seria incompleto, seria uma lacuna não estabelecer uma relação entre o plano piloto e a sua periferia. Trecho de Dois Irmãos. Na época em que abriram a loja, uma freira, irmãzinha de Jesus, ofereceu-lhes uma órfã já batizada e alfabetizada. Domingas, uma beleza de Cunhantã. Cresceu nos fundos da casa, onde havia 2 quartos separados por árvores e palmeiras. Uma menina mirrada que chegou com a cabeça cheia de piolhos e rezas cristãs, lembrou Halim. Andava descalça e tomava bênção da gente. Parecia uma menina de boas maneiras e bom humor, nem melancólica, nem apresentada. Durante um tempinho, ela nos deu um trabalho danado, mas Ana gostou dela. As duas rezavam juntas as orações que uma aprendeu em Biblos e a outra no orfanato das freiras aqui em Manaus. Halim sorriu ao comentar a aproximação da esposa com a Índia. O que a religião é capaz de fazer, ele disse. Pode aproximar os opostos, o céu e a terra, a empregada e a patroa. Um pequeno milagre desses que servem para a família e as gerações vindouras, pensei. Domingas serviu e só não serviu mais porque a vi morrer, quase tão mirrada como no dia em que chegou a casa e, quem sabe, ao mundo. Ela se assustava com o estardalhaço que os patrões faziam na hora do amor e se impressionava como Zana, tão devota, se entregava com tanta fúria a Halim. Parece que toda a tara do corpo deles aparece nessa hora, disse-me Domingas numa tarde em que enxaguava no tanque os lençóis dos patrões. Com o tempo, ela acabou por se acostumar com os 2 corpos acasalados, escandalosos, que não tinham hora nem lugar para o encontro. Nas manhãs de domingo, Zana resistia aos galanteios de Halim e corria para a igreja Nossa Senhora dos Remédios. Mas ao regressar à casa com a alma pura e o gosto da hóstia no céu da boca, Halim a erguia na soleira da porta e subia a escada carregando-a no colo. E enquanto subia, deixava as alpercatas e o roupão nos degraus e mais os sapatos, as meias, as anáguas e o vestido dela, de modo que entravam quase nus na alcova aromada por orquídeas brancas. Por Deus, nunca pude levar a sério o comércio, disse ele num tom de falso lamento. Não tinha tempo nem cabeça para isso. Sei que fui displicente nos negócios, mas é que exagerava nas coisas do amor. Essa segregação, Milton, você tem mencionado, inclusive, na relação que você defende entre a escola pública e a democracia. Quer dizer, a impossibilidade de uma democracia de verdade sem a importância que a escola pública precisa ter, né? Sem dúvida, Rita, eu não entendo como você pode chamar de democracia esse sistema quase de apartheid, sabe, que nós estamos vivendo. Como que a gente pode dizer que que nós vivemos numa democracia, porque há uma relativa liberdade de imprensa, cada vez mais relativa, e cada vez a imprensa está cada vez mais constrangida, as pessoas estão sendo perseguidas, jornalistas, né?
Mas como eu posso imaginar que um brasileiro comum, uma criança vamos dizer, da periferia ou da classe média, uma classe média mais baixa, como ela pode ter, vamos dizer, esperança, né? Qual vai ser a formação dela em relação a uma criança de uma classe média alta que estuda numa escola particular? Como que a gente pode falar em mérito? É uma das coisas mais cínicas e absurdas, né? O discurso do mérito, né? Quer dizer, você teve mérito, você estudou, você... Quer dizer, então, quando eu frequentei tanto em Manaus quanto em Brasília, as pessoas... havia filhos e filhas naquela época havia lavadeiras ainda, em Manaus, de lavadeiras, de funcionários públicos, de desembargadores, de grandes comités, de tudo. Era essa a escola pública, vamos dizer, promissora no Brasil, que foi interrompida brutalmente depois. Foi abandonada, aí a segregação começou com muita força. E hoje é uma loucura que a gente vê. Quer dizer, foi interrompido aquele ciclo, aquele momento, né, do governo Lula, em que houve uma inclusão social, vamos dizer assim, importante, né? Ainda não é ideal, mas é importante. A gente tem que reconhecer isso, deve reconhecer isso, né? Que vai gerar, vamos dizer, daqui a alguns anos, isso já está acontecendo, muitos negros indígenas vão se formar, já estão se formando, vão ser iguais, né? Vão sair vamos dizer, da condição subalterna e adquirir um protagonismo na sociedade, né? Isso está sendo interrompido também, né? Então, acho que o romance ele tem um lado social que toca nessas questões. O próprio narrador do Dois Irmãos, ele, vamos dizer, ele é o escritor, ele é o porta-voz da memória da família, porque ele estudou também. Ele estudou, acaba o romance com um professor. E é curioso, porque nesse momento, até o professor está sendo segregado nas escolas particulares, né? Ele é tratado como um subalterno que depende do pagamento, né? E nessa explosão da pandemia, esse movimento de abertura, de reabertura do ensino presencial, né, desconsidera todos os riscos, todas as condições de trabalho do professor. É uma coisa muito impressionante. Impressionante, porque o professor do Dois Irmãos ele é assassinado, porque eu quis simbolicamente dizer, ali está a morte, está o assassinato não só do Laval, do professor de francês, mas de toda uma, vamos dizer, do pensamento, né, da coerção ao ensino, à aprendizagem, e isso está voltando de uma forma... Enfim, eu não esperava, sinceramente, eu achava que a ditadura tinha sido, quer dizer, mais ou menos, porque no próprio Pontos de Fuga, o segundo volume da trilogia, a última carta do amigo do Martim, do nortista, que é um cara de Manaus, que escreve para o amigo, ele diz que a cada 30 ou 40 anos... vamos dizer, os monstros voltam. Né? Ele chama de Molor, né? O monstro devorador de crianças. Né? Aliás, ele formula a pergunta: como viver num tempo trágico e numa terra trágica? Né? Exatamente. Formula essa pergunta, que é uma leitura... É isso, quer dizer, nós estamos sempre... vamos dizer, sujeitos a essas reviravoltas pela presença, por causa de uma elite, enfim, que é totalmente predadora, uma mentalidade ainda colonial, né? E de um exército, enfim, que tutela a democracia, que entra e sai a seu bel prazer e interesse, eu preciso dizer também. Não é só uma questão de poder, é de cargos, de muitas outras coisas. Na Noite à Espera,
Uma pergunta me deixou completamente intrigada e ligada a esse aspecto do processo de formação, né, de formação cultural, de formação literária. E eu acho que me deixou intrigada porque mexeu muito com a minha própria formação e com a minha profissão. Na conversa com os jovens responsáveis pelo projeto da revista Tribo, o pai de um deles, o Fábio, que é o embaixador e seria um dos apoiadores da revista, pergunta: a revista de vocês vai publicar literatura africana? Em seguida, né, ele se dirige ao Martim e diz: você pode ficar com o romance de Flaubert e o livro de contos de Luandino Vieira. Depois me devolva o volume de poesias. Bom, essa citação do Luandino, você pode imaginar como mexeu com uma professora de literaturas africanas, né? E mexeu principalmente pela raridade, né, de qualquer referência às literaturas africanas que não seja pelo viés digamos, da pauta identitária, né? Como é que o Luandino aparece? Aparece na voz de um embaixador real que existiu, que eu conheci, que era uma pessoa atormentada, foi perseguida, e que era o nosso protetor, uma espécie de guru, era um homem sábio, que tinha morado na África, que tinha, vamos dizer, obras de arte da África na casa dele, um pouco como está na Noite da Espera. Sim. Conhecia profundamente a literatura africana, né? Faz perguntas ao Martim, né? sobre os Ibo, por exemplo, sobre a Nigéria, e ele nos provocava muito, né? Porque ele dizia: olha, não adianta, vocês têm que entender a África. Ele era apaixonado pela África, a verdade é essa, né? E isso me impressionou muito, né? Ele depois foi perseguido de verdade. O Itamaraty tinha lá tinha seus dedos duros também, seus delatores, né? Era uma instituição muito conservadora e apoiava a ditadura, e os dissidentes foram simplesmente banidos, né? Todos, né? Antônio Ruais, o grande filólogo, o próprio João Cabral, né? Vinícius de Moraes, enfim, tantos, né? E eu tive também uma ajuda que me contou muito sobre os bastidores do Itamaraty naquela época. Foi um grande amigo meu, um embaixador corajoso, progressista, um homem culto também, o Arnaldo Carrilho, que conheceu o Glauber, escreveu sobre o Glauber, enfim, sobre o cinema novo, e tudo isso, enfim, fez parte da minha experiência, porque a África não existia para nós. É incrível como a África foi banida do nosso currículo. Você consegue imaginar isso? A metade da população é negra e não se falava na África. Mas eu tive professores que falavam. Em Manaus, já se falava um pouco, né? Quer dizer, Costa d'África era um bairro pequeno, lá em Manaus, onde havia muitas famílias de origem de escravizados, negros, né? Quer dizer, e isso, para mim, a convivência com esse embaixador foi importantíssimo, porque me deu esse personagem, vamos dizer, com uma cabeça muito aberta, né? Com a cabeça muito aberta. E o próprio Lázaro, né? O personagem, né? que é negro. Sim. Né? Que é negro, quer dizer, como eu conheci vários da cidade de Satélites, que eram pessoas pobres, que vieram do Vale do Jequitinhonha, que vieram da Bahia, do Brasil todo, né? Para construir Brasília. E quando acabou a construção da capital, eles foram para onde? Foram para as favelas, porque a Ceilândia era uma favela.
Não era essa cidade hoje de 500 mil habitantes. Era um favelão. Começou em 71. Né? Então, a presença de negros em Brasília era muito grande, muito forte. Era muito forte. Imigrantes, filhos de imigrantes, netos de imigrantes, enfim, jovens. Né? Brasília foi importante na minha vida, porque pela pluralidade, sabe, por essas origens de todo o Brasil, né? Ninguém tinha nascido em Brasília ainda. Os candangos tinham 8 anos, os brasilienses, quando eu cheguei a Brasília. Né? Então, isso foi muito rico, né? Ver esse Brasil que eu, de Manaus, não tinha essa percepção. Trecho de A Noite da Espera. Apartamento do embaixador Fazão, Asa Sul, Brasília, sexta-feira, 20 de março, 1970. Vários diplomatas foram desligados do Itamaraty, meu jovem. Políticos e tecnocratas ocupam postos importantes na Europa e no mundo todo. Nossa diplomacia foi assaltada por essa gente. As estantes da sala estavam cheias de livros. Numa das paredes, 2 quadros de um pintor que eu desconhecia e um Di Cavalcanti. Um espelho retangular na parede oposta refletia uma das telas que de imediato atraiu meu olhar. O busto de uma moça. A pintura e sua imagem duplicada vibravam no ambiente, agravado pela voz tensa do embaixador. As pinceladas leves, com tinta diluída, davam uma textura meio difusa ao rosto que parecia animado pelo desejo. Os lábios ensaiavam um sorriso. O decote sem contornos claros revelava o volume dos seios e o pescoço alongado tinha a mesma altivez da cabeça, do busto e das mãos. O olhar era de festa. Talvez uma noite junina, pois no fundo da pintura um balãozinho subia no escuro como se fosse escapar da tela sem moldura. Notei alguns traços desse rosto jovem nas feições da embaixatriz, sentada diante de mim, de costas para o espelho. Quem seria o pintor? A revista de vocês vai publicar literatura africana? Continuou o embaixador. Fábios ainda não sabia. E quando ele disse que eu era um dos poetas e tradutores da tribo, Fazão sorriu com malícia. É poeta ou rabisca uns versinhos? A embaixatriz o encarou e o sorriso malicioso sumiu do rosto do homem. Poeta e tradutor da tribo. Muito bem. Fazão foi até a banqueta do piano preto e tirou de uma sacola vários livros em francês, inglês e português. Leia os poemas norte-americanos e franceses. Traduza 1 ou 2 deles para essa tribo. Não tinha lido a obra desses poetas, nem sequer os conhecia. O embaixador ergueu o queixo para Fábios. Meu filho já viu esses livros, mas não leu nenhum. Você pode ficar com o romance de Flaubert e com um livro de contos de Luandino Vieira. Depois me devolva os volumes de poesia. Milton, por essa sua característica fabulosa, né, do apuro, da vagareza, que eu acho que é uma grande qualidade para o escritor, eu deduzia que o primeiro volume, tendo sido publicado em 2017, o segundo em 2019, que você havia começado esse projeto muito antes, como você confirmou há pouco, né, muito antes, inclusive, daquele marco mais ou menos definido de 2016, quando o Brasil entra de novo, né, abertamente nesse processo de despedaçamento. Né? Você tem conseguido, né, evitar que esse excesso de presente que nós estamos vivendo se projete na escrita desse terceiro volume? Olha, é difícil, está sendo muito difícil, não é, Rita? Eu nem posso, eu acho que nós temos o privilégio de trabalhar em casa, né, eu acho que a maioria dos brasileiros está
tá sofrendo muito, muitíssimo. Mas mesmo assim eu tento às vezes me desligar e escrever. Eu leio mais do que escrevo normalmente, sempre, né? Minhas horas de escrita são poucas em relação às horas de leitura, né? E eu consegui revisar esse último volume, que é curto, né? Que é bem menor que os outros. Fiz outras coisas, né? Também projetos anteriores que estavam parados, eu retomei, né? Mas eu acho que está muito difícil. O meu ritmo, se era lento, agora virou assim uma coisa, vamos dizer, realmente morosa, né? Antes era amorosa e amorosa. Agora tá difícil você não ficar triste, né? Você não participar desse luto coletivo que eu já perdi todos eu acho que já perderam alguém, né? Alguém muito querido, né? Então, quando houve em Manaus aquela loucura, aquela catástrofe, né? Eu tenho todos os meus parentes lá, amigos e alguns de infância, e tudo é muito triste. E eu fico muito perturbado com o que está acontecendo. Quer dizer, eu consigo trabalhar um pouco, mas depois bate uma... Eu sei que eu não devo capitular, que a gente não deve capitular, né? A gente deve reunir nossas forças e nossa energia e tentar responder, vamos dizer, a tudo isso, tentando trabalhar em alguma coisa, né? Em protestos, em lives, eu já fiz tantas lives, e não me furto a falar de política. Se fosse em outro governo, eu falaria ocasionalmente, né? Mas agora é urgente, né? Sim. É urgente porque nós fomos assaltados por um vamos dizer, um sistema criminoso, né? Que destruidor, que está agindo em todas as áreas. Em todas as áreas, o pouco que nós construir como civilização, né? Pouco nos últimos 20 anos foi destruído. Então, calar seria a pior coisa agora, nesse momento. Mas vamos ver, talvez eu termine aí o meu livrinho, que a essa altura dos acontecimentos já não é nada, né? É só mais um livrinho aí na minha vida. Eu estou muito mais preocupado com o nosso destino, o destino desse povo tão sofrido, é inacreditável. É inacreditável o que está acontecendo. Eu queria dormir e acordar em outubro do ano que vem. Se pudesse um passe de mágica, assim, que o tempo desse um salto e acordasse em outubro, para não ver mais essas figuras horrendas, né? Que devem ser julgadas. Sim. Isso não pode ficar impune. Ninguém pode ficar impune por seus crimes. Perfeito. Bom, eu só agradeço muitíssimo, Milton. Foi um prazer conversar com você mesmo, né? Que a gente tenha sempre que lembrar dessa atmosfera de ruína mesmo, né? Voltando a uma palavra forte na tua ficção. Mas eu acho que eu concordo plenamente com você. É importante continuar falando, é importante continuar escrevendo, é importante continuar, em alguns momentos, até fingindo que a gente acredita. Muitíssimo obrigado, e eu fico aqui, digamos, comungando com você esse desejo de que outubro do ano que vem seja outubro, realmente. Que venham outros outubros, como na canção do Milton Nascimento. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian
e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.